Hoje tem Libertadores, Sul-Americana e também Champions League. Então, fala guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, esse novo canal de futebol. Nesse vídeo nós vamos trazer aí para você jogos, né, que acontecerão hoje. Vamos trazer os resultados também de ontem. Ontem tivemos bons jogos aí nos campeonatos nacionais e internacionais. Tivemos um empate ali, por exemplo, do Internacional contra o Remo. Resultado ruim para o Inter, resultado também não muito bom. Foi até um pouco melhor para o Remo. Vamos falar sobre tudo isso muito mais além de Série B. Tem jogo hoje e amanhã pela Série B. Beleza, então, guerreiro, tá aí na tela para você. Vamos começar de Internacional e Remo, trazer a situação desses dois clubes aí na tabela. O resultado foi 1-1. Internacional saiu na frente aos 3 minutos com o John Carboneiro e depois o Vitor Bueno empatou lá na Bacia das Almas no finalzinho. E aí tá a mostra, né? O jogador do Internacional reclamando com a arbitragem, mas o Remo teve volume de jogo para empatar. A partida no segundo tempo jogou bem mais aí que o Internacional. O Internacional até jogou bem aí no primeiro tempo. No segundo tempo não jogou nada. Nada é exagero, né? Não jogou o suficiente para sair com a vitória. E o Internacional estacionou aqui com 24 pontos. Saiu da zona de rebaixamento, colocando ali o Mirassol, né, com 23. E aí nós temos o Remo, que com esse pontinho ultrapassa o Vasco e chega aí a 18º, dá uma subidinha aí na tabela. Resultado bom. Melhor, um pouco melhor para o Remo, né? O empate, um pontinho aí, ajudou ele a subir uma posição na tabela. Não o suficiente para sair da zona, né? Mas já é um bom começo. Vamos aqui de Série B. Jogos de hoje, jogos de amanhã. É o campeonato Série B que não para aí nesse meio de semana, né? Com Libertadores e Sul-Americano. Hoje tem Londrina e Atlético Goianiense às 19h30, às 21h30 tem Náutico e Ceará, além de Goiás e Juventude às 21h35. São esses três jogos hoje. Amanhã tem Fortaleza e São Bernardo, Avaí e Sport Recife, Vila Nova e Ponte Preta, Cuiabá e Operário. E para fechar, Botafogo e Criciúma são os jogos de amanhã da Série B. Muito jogo aí. Hoje e amanhã e também na quinta-feira vai ter mais jogos pela Série B. Beleza, guerreiro? Informações aqui sobre a Série C, só volta aí no final de semana, diferente da Série B que joga nesse meio de semana. Série C, sabadão, dia 22, nós teremos o retorno dela, assim também como Série D. Aí a Série D que nós temos informações de peso, né? Nós temos a semifinal, vai ser 2 jogos de volta. E aí tem aquela disputa lá, aquele quadrangular, lembra do... Os 4 primeiros já estão classificados, né? Que é os que estão nas semifinais. Mas aí nós temos a disputa do quinto contra o sexto e do sétimo contra o oitavo aí, como se fosse uma semifinal, um quadrangular para classificar mais 2. Aí vem da Série D para a Série C, 6 times, né? E aí vai cair 6 ali na Série C. É um pouco injusto, né? Mas é o regulamento, a galera assinou, então concordou com esse regulamento. Vai ter que jogar assim, ó. Semifinal aqui entre Uberlândia e ABC, Asa e Gama, jogaço, né? Jogo da ida e volta. Sábado, dia 22, tem Uberlândia e ABC, Asa e Gama no domingo. E aí o quadrangular que eu te falei do quinto contra o sexto e do sétimo contra o oitavo tá aqui, ó. É esse aqui, né? São José e Goiatuba, Nacional e CSA serão os que jogarão aí esse quadrangular para passar dois. Dois vai então se classificar para a Série C. Muito bem, guerreiro. Vamos aqui de feminino. Jogos do feminino também só no sábado. Você viu aí dia 22. É a notícia que temos aí para o futebol feminino. Já na Libertadores, hoje tem jogo. Amanhã tem um jogo atrasado ainda pela classificação, né, da primeiro jogo, né, das oitavas. Vai ter um. Tá aqui, ó. É hoje, né? Eu falei amanhã, amanhã é da Sul-Americana, né? É isso mesmo. Tolima Independente às 21h30, ainda pelo primeiro jogo.
da Libertadores. Aí hoje tem Independente Riviestra e Fluminense. Primeiro jogo 0-0. Fluminense vai ter que vencer fora de casa. Aí tem aí hoje também Universidade Católica e Estudantes. Primeiro jogo 1-1. O Estudante, se quiser se classificar, também vai ter que fazer o sacrifício fora de casa. Amanhã tem Coquimbo Unido e Platense, também terminou 1-1. E a Platense é a mesma situação, Coquimbo tem aí a vantagem da sua casa. Cerro Porteño e Palmeiras, vou torcer pro Verdão, mas corre risco aí, né? Tem que abrir o olho aí, o Palmeiras está deixando a desejar aí no seu futebol. É uma grande equipe, tem bons jogadores, o técnico indiscutivelmente é excelente, mas está deixando a desejar aí. E o Flamengo tem o Maracanã como trunfo, né? Eu vou torcer aqui para o Cruzeiro, né? Nesse jogo, o Flamengo tem mais títulos, vou torcer para a classificação do Cruzeiro aqui. Não preciso nem falar que eu vou torcer, né? Para a LDU de Quito. Esse jogo é na quinta-feira. Beleza? E o Coringão também, vou torcer aí contra o Rosário Central. São esses os jogos da quarta e quinta-feira aí pela Libertadores da América. Hoje tem Fluminense, é o único brasileiro em campo hoje. Pela Libertadores, né? Porque pela Sul-Americana tem aqui também jogo. Tem brasileiro em campo também pela Sul-Americana. Tá aí na tela para você, Guerreiro. Hoje tem São Paulo, né? São Paulo e Bolívar, Morubis. Vou torcer para o Tricolor Paulista contra o Bolívar. Tem Deportivo Recoleta e Boca Juniors às 19 horas. O São Paulo joga às 21h30. São esses dois jogos de hoje. Amanhã tem Santa Fé e River Plate jogo ainda pela primeira rodada, né, das oitavas de final. O Atlético Mineiro joga amanhã também contra o Bragantino. Venceu por 1-0 fora de casa. Agora tem a Arena MRV como trunfo. O Torque enfrenta o Tigre às 21h30. Torque que venceu fora de casa, né? Impressionante aí contra o Tigre, que é um time bom. Aí nós temos na quinta-feira Santos e Vasco também aí. Não é o que os dois vão se enfrentar, não. É Santos e Macará. Santos fora de casa, venceu o primeiro jogo 2-1. E o Vasco contra o Olímpia aí vai ter que se virar nos 30 para não ser eliminado. Aí o Deportivo, aliás, o Cienciano, né? E Botafogo vai ser na casa do Botafogo aí. Vai ter que superar ali o jogo da altitude, bem complicado. Vai ter que fazer pelo menos 5-0 para poder levar para as penalidades. Essa é a situação feia aí do Botafogo. E na próxima quarta nós teremos River Plate de Santa Fé, jogo que acontece amanhã. E aí o segundo jogo vai ser na próxima quarta-feira. Vamos aqui de Copa do Brasil, a data, né? Dia 25, tu já sabe. Tá aqui, ó, Cruzeiro e Atlético Mineiro é o primeiro jogo. Quarta-feira tem Palmeiras e Santos. E mais jogos aí da... Aqui, ó, o Vasco e Vitória. Na quinta, Internacional e Grêmio, só jogaço aí pela Copa do Brasil. Campeonato Argentino tem jogo também. Campeonato Argentino dando aquela paradinha básica para a Libertadores, mas ontem tivemos aqui, ó, três jogos. Lanús perdeu em casa para o Independente 3-1. Velho Sarsfield de Defensa e Justiça ficaram em 1-1. Ginásio Mendonça bateu o Talheres por 3-1. Volta na sexta-feira com Aldazia e União Santa Fé. Associação Atlética São Lourenço. São os dois jogos da sexta-feira aí do Campeonato Argentino. Goleada, guerreiro. Goleada aqui na Liga de Portugal. Campeonato Português. Tivemos o gigantão Benfica metendo uma pancada de 7-0 em cima do Casa Pia, na casa do Casa Pia. Que situação para o torcedor do Casa Pia, né? É, meu amigo. Quando você pensa que não pode tomar um susto, o Casa Pia é que dirá, né? 7-0 aí foi o resultado. Beleza, então, guerreiro. Lembrando que o italiano só nas próximas semanas, o inglês também. Vamos aqui de espanhol. Teve um jogo ontem e hoje vai ter. Hoje não, amanhã vai ter outro, né? La Coruña e Elche, 1-1. Amanhã tem Atlético de Madrid e Málaga. Jogaço aí pelo Campeonato Espanhol, segunda rodada. Bundesliga nada, né? Também.
Campeonato francês ainda não tem movimentação, só na próxima semana. Assim como também a Eredivisie encerrou a sua rodada ontem, volta aí no dia 22. Está aqui na tela para você. Nós tivemos esses quatro jogos ontem. O The Hang perdeu para o Groningen 4-0. Feyenoord e Go Eagles 2-2. O Zoli perdeu para o Twente 3-1 e o Ajax 2-2 com o Hevery. Por esses os jogos, sabadão tem mais aí. Tem jogo pela Eredivisie. Aqui pelo Campeonato Turco, vamos ver aqui o jogo de ontem entre Sansupo e Gaziantep, 3-3. Sexta-feira volta aí o Galatasaray com o Galatasaray em campo aí na sexta-feira. Tranquilaço, guerreiro, tranquilaço. Vamos aqui. Eu acho que é Copa do Rei Saudita que tem, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Quinta-feira agora, mais conhecido como depois de amanhã, nós teremos aí o Sauditão em campo. Nós temos aqui, né, o jogo da Copa do Rei Saudita acontecendo na primeira fase, pré-Copa, né? Rei Saudita. A gente vai trazer os resultados agora para você. Mas antes vamos falar dos jogos da Liga dos Campeões da Europa. Só jogaço, só time pesado aí começando a entrar nessa fase de mata-mata para poder entrar na fase de grupos, né? Para poder formar os grupos ali e começar o show da Liga dos Campeões. Hoje tem Levski Sofia, né? E aí ia falar Levski Varsóvia, é Levski Sofia contra o Atenas às 16. Dinamo contra o Viking. Esse jogo aí também às 16. Tem Fenerbahçe e Lyon no mesmo horário, jogaço, né? Fenerbahçe e Lyon. NEC e Bodo Glimt. Vou torcer pro Bodo. E tem aqui o Celtic contra o Lask. São os jogos aí de amanhã, né? Ó, o NEC e o Bodo Glimt jogam amanhã. Vai ter três jogos hoje, que foi esses primeiros que falamos, do Levski Sofia, Dinamo e Fenerbahçe e Lyon. Amanhã tem NEC Bodoglint, Celtic e Lask e também o Hapoel contra o Sabah Clube. O Slovan Bratislava também joga amanhã contra o Sage. São esses os jogos aqui da Liga dos Campeões. Mata-mata. Quem classificar tá na próxima fase aí da Liga dos Campeões. Liga Europa só no dia 20. Cadê? 21, né? Quinta-feira. É isso mesmo. É, dia 20 e 21, nós teremos aí Liga dos Campeões na quinta-feira e a conferência é a mesma coisa, né? Teremos jogos aí só no dia 21. Liga dos Campeões da Ásia até agora nada. Vamos então aqui de Copa da Itália. Só jogão, só partida bem legal. Aí se tu tá carente, né, de futebol, vem aqui na Copa da Itália e assiste, né? Não sei qual o canal tá transmitindo aí. Tivemos quatro jogos. E aí esses quatro jogos resultou assim, ó, classificação do Pisa em cima do Empoli, quem diria o Empoli grandão aí, eliminado pelo Pisa 4-3 nas penalidades. É, meu amigo, tem penalidade aí. 1-1 no tempo normal. Sassuolo não teve confusão aí, né? Não quis correr risco e meteu 3-0 no Cesana Futebol. Cremonese 2-0 no Sampdoria. Palermo 2, Lense 0. Então, foi esses os resultados das quatro últimas partidas para poder, então, acontecer a segunda rodada na próxima semana. Né? Nem na próxima semana, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. É, vai passar uma semana na outra, né? Na segunda semana aí, dia 2 teremos o retorno da segunda rodada da Copa da Itália, né? Vamos aqui de Copa da Turquia. Eu acho que tem alguma movimentação aqui, para mim ter visto, né? Não, tem não. É Copa do Rei Saudita, onde teremos vários jogos hoje e amanhã. Também está aí na tela para você. Vamos falar dos que se classificaram, né? Até agora.
No domingo já trouxemos aí o Al Razan classificado, o Al Robá classificado, o Al Eda, né? Se classificou, são esses os classificados de domingo. Ontem tivemos o Al Ali Saud bateu o Al Ram por 2-1, tá classificado o Al Ali Saud. O Alti perdeu para o Alcazia por 5-0. Resultado bom do Alcazia fora de casa, né? 5-0. O Al-Zufri contra o Al-Raid. O Al-Zufri foi eliminado 2-0 em casa para o Al-Raid. Já o Al-Raid perdeu para o Al-Hilal 2-0. Al-Hilal classificado. O Al-Adan contra o Al-Feia, né? O Al-Feia se classificou por 2-0. A gente vendo aí os tradicionais sauditas se classificando, né? Os times mais fortes. E aí hoje tem aqui, ó, o Al de Clube contra o Al-Khaled, 1h15. Al-Najama contra o Al-Ittihad, também 1h15. O Jabalian, ou Jabalin, não sei uma coisa dessa, né? Contra o Al-Tifaq, né? Jogarão também às 1h15. Às 3 da tarde tem o Al-Draí contra o Al-Nasser, o Darkan contra o Al-Tal e o Al-Fazeli contra o Neon. São jogos aí, esses. O Darkan é amanhã, né? Mas o Al-Dain contra o Al-Nasser e o Al-Fazeli contra o Neon são às 15 da tarde. Aí, como eu falei, o Darkan amanhã contra o Altal, o Jabad contra o Alcalode, 1h30 da tarde, o Al-Ula, meu amigo, contra o Al-Fat, também joga amanhã. Deixa eu ver se tem mais. Fechou, né? Então esse foi o Campeonato Saudita. Não se esquece aí, hoje tem muito futebol, hoje tem Liga dos Campeões, hoje tem Libertadores, hoje tem Campeonato Brasileiro Série B. E você vai acompanhar o resumo, o resultado das partidas aqui no canal do Guerreiro. Se inscreve para não perder nada por esse vídeo. É isso, guerreiro. Abraço, valeu e fui.